Que assunto? A grande batalha do Armagedon. E não só falar, vamos te mostrar imagens do Vale do Armagedon, onde vai acontecer essa batalha. Vamos estar te mostrando muitas coisas que estarão acontecendo, o grande juízo das nações. E para falar sobre esse assunto, ninguém melhor do que o pastor Rodrigo Dias, que está conosco. Vou chamar ele para cá para nós juntos dividirmos tela aqui agora e nós vamos tratar desse assunto com você. Eu peço para ti que uma forma de nós alcançarmos mais pessoas, mais vidas, a ferramenta principal é o seu like. O seu like rompe o algoritmo e faz o YouTube entender que esse conteúdo deve ser notificado para outras pessoas. Então, deixa o seu like, você que está chegando, para que pessoas possam ser notificadas. Agora, uma coisa certa, pastor Rodrigo, já vamos iniciar assim. Eu vou fazer uma pergunta, né? Esse assunto aqui, a Batalha do Armagedon, tem como escaparmos de fazer parte dessa batalha, né? Ou todo mundo irá participar dessa batalha? Não, a igreja que está hoje aqui não vai participar. A igreja que vai ser arrebatada não vai, porque na verdade existe duas igrejas, né? A que vai ficar e a que vai subir. A que vai subir não vai participar deste evento Batalha do Armagedon. Como assim, pastor? A igreja que vai ficar? É a igreja, é aquele povo que não deu crédito na palavra, vivia uma vida dúbia. Aí Cristo vem buscar a igreja, ele vai ser uma resistência aqui na terra contra o anticristo, porque ele não vai se render, mas pagará com uma vida, né? A maior parte desse povo que ficar aqui. Bom, então existe uma possibilidade, né? Existe uma maneira, existe uma chance de escaparmos, né? De sermos mais um participante da Batalha do Armagedon. Como que poderemos escapar disso, pastor? Sendo arrebatado na vinda do Senhor Jesus, né? Quando o Espírito Santo vai arrebanhar todos aqueles que estão vivendo uma vida de obediência e de renúncia da própria vontade, obediência à palavra de Deus e renúncia da própria vontade, estes tais estão isentos desta batalha do Armagedon, que será terrível e assustadora, pastor Rodrigo. É bom frisar, pastor Rodrigo, que a volta de Jesus, né, porque ele já viu uma vez, então a volta dele se dará em duas etapas. Na primeira etapa, a igreja será arrebatada. Na segunda etapa, ele virá como a igreja. Há uma diferença. Então, na primeira etapa, ele virá como um ladrão. Ninguém vai saber o momento, a hora, né? Como um relâmpago. No abrir e piscar de olho, nós seremos arrebatados. Primeiro os mortos, depois nós que estiver vivo, em 7 milésimos de um segundo. Olha o poder de Deus, né, irmão? Poder poderoso, né? 7 milésimos de segundo, para quem não tem noção da questão de quão rápido é um piscar de olho. Sabe quando você abre e fecha o teu olho piscando? Que você continua enxergando, mesmo o teu olho tendo a parte, né, que cobre o olho, tendo fechado 100%, é tão rápido que você pisca e continua enxergando, né? Não há uma escuridão sem enxergar, não. Você pisca e enxerga. É esse piscar de olho que é a volta de Jesus. Exatamente. Aí na segunda etapa, ele virá como uma igreja. Então, o arrebatamento, a volta de Jesus, vai ser em duas etapas. Né? Na primeira etapa, vai ser tipo... Não é secreto porque é em segundo. Muitos falam que é secreto, outros falam que não, mas existe o pessoal fica sempre falando, é secreto? Não é secreto? Por que fala que é secreto? Porque ninguém sabe o momento e a hora. Então ele vai vir. Quando ele vier, já na sequência vai vir o caos. Então, praticamente que não é secreto, né? Mas na segunda etapa, sim, todo olho o verá, que a gente vai colocar aqui para os irmãos depois para acompanhar conosco. Isso é muito importante. Então, você que está nos acompanhando, guarde isso daqui, porque isso serve para nosso crescimento espiritual. A vinda de Jesus acontece em duas escalas. A primeira vinda será em 7 milésimos de segundo, e quem vai participar deste grande evento são os salvos, né? Os santos. Exatamente. De Deus que serão arrebatados. A sua outra vinda, né? A outra etapa da sua vinda, ele virá com a sua igreja, que somos nós, após as bodas do Cordeiro, e aí ele virá para a grande batalha final, né, pastor Rodrigo, que acontecerá em um lugar que conhecido como o Vale do Quidron, o Vale do Cédron, né? O Vale de Josafá, que nós vamos mostrar também para as pessoas que estão aqui conosco, muitos lugares aí onde vão acontecer essas batalhas. Essa live aqui, irmãos, está muito impactante, tem vídeos do local que vai ser essa batalha, né? A gente pode falar poderia falar G-U-E-R-R-A, mas isso aí pegou de derrubar a live nossa, né?
mas a gente fala batalha, que dá na mesma quase, a palavra é quase similar, né? Será, irmãos, um lugar muito expansível. Daqui a pouco o pastor Granito tem vídeos aí, o pastor é uma benção, né? Ele até filmou, tá tudo aí. Então é importante você deixar o seu like agora e compartilhar. Isso, faz isso agora, compartilha para pelo menos 5 pessoas no WhatsApp, 5 grupos aí. Faça isso agora, porque depois você não vai perder nem um pouquinho aqui da live, porque vai estar forte. Já pega um caderno, né, pastor, uma caneta, marca as referências, porque vai ter Bíblia aqui, mano, muita Bíblia. O pastor Claudinei também conhece muito de Israel, vai trazer muita coisa lá. Ele fala que eu sou escatológico, mas ele que é o mestre, irmãos, tá? Olha aqui conosco ali a palavra revelada. Irmão André, Deus abençoe, meu amado. Prazer em ter o senhor conosco aqui, tá bom? Deus abençoe a tua vida. O irmão André, do canal Palavra Revelada. É bênção de Deus. Pastor Claudinei, vamos começar então? Vamos lá então? Bora, vamos pra cima, A gente já fez a introdução, né? Falamos das 2 etapas do arrebatamento. A batalha... Pode ficar à vontade. A batalha do... Eu ia fazer uma pergunta, mas pode ficar à vontade. Pode fazer pergunta. A pergunta que eu ia fazer é como que vai suceder a batalha do Armagedon. Vamos lá. Tá. Acho que tem um pessoal que chegou... nós fizemos essa live já uns 5 meses atrás, né? Mas não com essa riqueza que vai ter hoje de detalhe. Então, os irmãos fiquem atentos que a gente vai aprender um pouco mais do que nós aprendemos na outra live, né? Fica muito forte. O que seria a batalha do Armagedon? Ela se dará, pastor Claudinei, no final dos 7 anos da grande tribulação. Nós sabemos que existe 2 tipos de tribulação. Existe a tribulação que será os primeiros 3 anos e meio, e depois dessa fase haverá a segunda fase, que são mais 3 anos e meio, que é a grande tribulação, onde vai ser derramado aí os 7 selos, né? Que é na primeira parte. Depois nós temos as 7 taças da ira de Deus e assim por diante. E nós temos... O que é o Armagedon, pastor Claudinei? O que é o Armagedon? É uma junção, até marquei ali, ó, de 2 palavras. Ar vem de monte e Magedon vem de uma antiga cidade por nome de Megido em português e Megido, né, na outra língua. Então nós temos aí um nome, juntando o nome, se dá Armagedon, aonde vai ser a batalha de todas as batalhas. Segundo as informações que eu tenho, pastor Claudinei, é a mãe da batalha. Se o senhor quiser colocar já o local onde vai ser essa batalha, seria legal que a gente depois entra com o argumento. Fica mais fácil para os irmãos acompanhar com a gente. Sim, eu vou apresentar, porque o senhor colocou muito bem, né, na sua fala a palavra Armagedon. Em hebraico, montanha, monte, né, vem de Ar, né? Ar significa montanha, lugar alto, monte. Então, Ar. E Magedon vem do hebraico Megido, que quer dizer um vale, né? Uma batalha que vai acontecer próximo ao monte da transfiguração, onde Jesus apareceu para Moisés, onde Elias apareceu ali e transfigurou perante Jesus, e os discípulos viram. E também tem o Monte Tabor, né? O Monte Nebo. Todos esses montes estão ali no Vale do Megido, né? Que é essa região. Então, eu vou colocar um primeiro vídeo curto e pequeno, né? Nós fizemos nessa última viagem uma excursão, né? Na realidade, eu estive sozinho, mas eu fiz uma participação em uma excursão, né? Como diz o ditado, fiz um freelance lá em uma excursão, e ali nessa participação eu aproveitei para fazer uma filmagem e para todos vocês. Então, essa imagem que nós vamos mostrar aqui é exatamente a imagem do Monte Tabor, né? Que é o Monte da Transfiguração, o Monte Nebo, o Monte Tabor, o Monte da Transfiguração, onde Elias e Moisés apareceu juntamente com Jesus. Pedro, Tiago e João viram essa cena, e logo abaixo está o Monte do Megido. Vamos ver se a gente consegue apresentar aqui. Ah, tá ali já. Agora sim. Vale do Megido, está vendo toda a região da Galileia, lá os fundos, né? Aquele monte mais alto, escuro, é o Monte da Transfiguração, onde Jesus... Lá ao fundo, lá o Monte da Transfiguração. Moisés e Elias, e Jesus... Aquele monte lá atrás, lá. Isso, esse monte atrás ali é o Monte da Transfiguração, onde Jesus estava, e apareceu Moisés e Elias, e até Pedro disse: Senhor, quer que prepare 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias? Jesus disse: não, Pedro, fica tranquilo, porque na realidade ali naquele monte estava se cumprindo o Antigo Testamento, né? A lei, que é Moisés, e os profetas, que é Elias, a junção dos dois,
em Jesus. Irmãos, você percebe, pastor, que a live está um pouco travada? É um conteúdo muito, muito bom, mas o YouTube, ele trava porque, não, infelizmente, gente, esse tipo de conteúdo. E você que está aí conosco agora tem o poder de destravar. Como assim, pastor Rodrigo? Ao like, deixa o like, não é por vaidade, mas sim para levantar a live e também compartilhar essa live com mais pessoas, porque é muito importante que estamos passando para os irmãos aqui. É um alerta para você não ficar. Deixa eu só corrigir aqui um detalhe. No primeiro período da grande tribulação, nós temos 7 selos. A partir do segundo período começa a entrar aí, então, as 7 trombetas, aí depois vem as 7 taças da ira de Deus, que vai ser terrível, que vai ser aí na batalha do Armagedão. Vamos liberar aqui o vídeo? Vamos lá. Opa, aí. Ali foi a fusão da lei e dos profetas em Jesus, né? A lei e os profetas se cumprindo naquele momento. Tá vendo lá o monte Tabor, né? Que é o monte da transfiguração. Olha lá. Nós estamos aqui indo a caminho do Yardenit, que é o Rio Jordão, na região dos batismos, né? Então, pastor, interessante. Então, essa região toda aí é a região do Vale do Meguido, onde acontecerá então esta batalha do Armagedão. Exatamente. Aí a gente eu dei mais ênfase, né? Eu dei mais ênfase ao monte, né, da transfiguração, mas agora na sequência tem um videozinho também que mostra com clareza o Vale do Meguido, que hoje existe plantações de muitos olivais, né? Muitas plantações de oliveiras, muitos parreirais, muitos vinhedos, né? Plantação de uvas e também muitas plantações de arroz. Então, arroz, uva e os olivais que produzem as azeitonas. Então, no Vale do Meguido tem essas plantações, mas é um vale muito grande. Essa próxima imagem aqui que nós vamos... Pode até colocar, pastor Rodrigo, a próxima imagem da sequência, que para todos verem o Vale do Meguido, agora dá para ver com bastante precisão. Bastante precisão. Olha aí, ó. Esse é o Vale do Meguido. É esse, exatamente, isso aí. Toda essa parte aí baixa aí é onde vai acontecer a batalha. Olha a extensão disso, gente. Isso é grande demais, imagina. O senhor vai ter que comentar sobre isso, mas dá uma pausa aí, pastor Rodrigo, bem aí. A história relata que o sangue vai chegar na altura do freio dos cavalos, nessa parte baixa. O senhor já imaginou o tanto de gente que não vão estar nesse lugar? Meu Deus. Vai ser muito forte, porque aí onde você está vendo agora, essa imagem aí, esse campo aberto aí, onde vai travar a última batalha. É a batalha mais sanguenta de toda a história da humanidade, tá? Será contra quem ainda? Será contra Israel e Jesus Cristo, meus irmãos. Olha aqui só que... Será na realidade Jesus, né, com o exército de Israel contra todos os exércitos do mundo, né? Exatamente, isso corrigiu bem colocado. E nem sabemos que Israel ele é menor do que o nosso estado aqui brasileiro, Sergipe, né? Exato. Nós temos uma população em Israel hoje de quanto, pastor Garney? 9 milhões de habitantes. 9 milhões, pra você ver. E nós temos um exército... 9 milhões de habitantes, não cortando a fala do senhor, 9 milhões de habitantes é o quadro de eleitores que tem na capital do Rio de Janeiro. Olha aí. Então você percebe que Israel, um país minúsculo, mas é um país que foi escolhido por Deus, é um povo eleito, e nós vamos ter aí os 10 blocos, porque naquela época vai ser 10 blocos, né? O mundo será dividido em 10 blocos, os 10 líderes contra Israel para combater. Irmãos, vão ficar assustados a quantidade de soldados que vão estar nesse vale aí, que os irmãos estão vendo agora na tela. Deixa eu voltar aqui, deixa eu liberar o vídeo. Vai lá. Então a gente percebe, né, pastor Claudinei, que vai ser pela imensidão da planície, vai ser algo gigantesco, né? Algo gigantesco. Muito grande, essa extensão de território, né? Aí, se for observar, bem embaixo aí passa uma BR, né? Tem uma BR que passa bem embaixo, se a gente for olhar,
essa BR Sim, aqui dá embaixo. Aqui. acesso à cidade de Haifa e logo em seguida ao Monte Carmelo, que é o Monte de Elias, né? Então essa BR aí, quem está indo para o Monte de Elias, pega essa BR aí. Vamos aproveitar o pastor Claudinei, que também manja muito de geografia. Próximo aí, pastor Claudinei, aonde está o Monte das Oliveiras? Está próximo? Ao Monte das Oliveiras está dentro de Jerusalém, né? Dessa região aí, o Monte das Oliveiras, dessa região aí, ele dá aproximadamente 120 quilômetros. Para você ter uma ideia, o tanto de gente que vai ter para combater contra Israel, porque é no Monte das Oliveiras que ele vai descer. Sim. Jesus. Sim. Então você percebe que vai haver uma imensidão de soldados para batalhar contra Jerusalém, porque daí eles vão de frente com Jerusalém. Então você percebe que vai ser mais de 100 quilômetros só de soldados, hein? É muita gente. Olha, só de falar isso me arrepia, pastor Rodrigo, porque assim, a gente começa a ter uma noção de tudo que eu já vi, que eu já vivi em Israel, e o senhor comentando isso daí, né? Vindo de Jerusalém, né? Descendo, né? Porque Jerusalém é a parte mais alta de Israel. Então, de Jerusalém descendo para o Vale do Meguido. É um vale porque é uma parte baixa. Então, uma extensão de mais de 100 quilômetros de soldados, né? Então, o senhor imagina a quantidade, né, as expectativas que a mídia mundial vai estar dizendo, agora Israel vai ser comido, vai ser engolido, agora Israel vai ser varrido, porque o mundo inteiro está mandando os seus soldados, seus aviões, seus exércitos para acabar com tudo, e quando pensa que não, o minúsculo povo de Israel, aliado ao Rei dos Reis, que é o Senhor Jesus, e a sua igreja, partindo para cima e acabando absolutamente com tudo isso na última batalha, pastor Rodrigo. E o que chama a atenção, depois a gente vai ler daqui a pouquinho na Bíblia, quem vai induzir esses exércitos contra o povo de Deus, contra Israel, é a própria trindade satânica, né, pastor Rodrigo? É o falso profeta, o anticristo e o dragão. Nós sabemos que o falso profeta surge da terra, né, do mar, é o anticristo e o dragão que vão se levantar e vão induzir este exército para combater contra Israel. São milhões de soldados, são milhões, daqui a pouquinho vocês vão entender. São 9 milhões de judeus contra milhões e milhões de soldados. Você vai entender que daqui a pouco a matemática, né? Mas tem uma coisa que eu acho legal, pastor, que nada foge do controle de Deus. Verdade. Nada foge. O controle está na mão de Deus. As profecias estão se cumprindo. Não estão, pastor Ney? Por exemplo, o Mar Morto. E ele está... Fala um pouquinho do Mar Morto, pastor Ney. A profecia? A profecia está se cumprindo, né? Muitos que estudaram sobre os profetas do Antigo Testamento, principalmente Daniel, Isaías, Jeremias, né? Ezequiel, que são os profetas maiores, vocês sabem que há uma profecia de que o Mar Morto ele produziria vida, e ao mesmo tempo de que o Mar Morto iria secar, de que ele iria recolher, haveria uma encolha do Mar Morto, e isso está acontecendo já. Eu estive em Israel, o Mar Morto já encolheu aproximadamente quase 2 quilômetros, né? Partes que era líquida, que era Mar Morto, hoje está totalmente seco, se transformou em um lugar seco e árido, que dá para nós também apresentar essas imagens aqui, né? Para as pessoas terem uma noção do que nós vamos comentar. Te mostramos o Monte da Transfiguração, a imagem está aí congelada no Vale do Meguido, né? E nós vamos te mostrar também o Mar Morto, que está secando, e é importante você se atentar para essas imagens. Olha isso daqui para você ver o tanto que o Mar Morto já secou, e as pessoas não têm essa informação. Tá, pastor, mas o que isso tem a ver? Tem a ver que a profecia diz que no final dos tempos, que ante a volta de Jesus, o Mar Morto iria recolher, iria secar. E isso aconteceu. Eu vou colocar até um pouquinho mais para frente aqui, pastor Rodrigo, o vídeo, para já entrarmos na parte exata que fala do Mar Morto secando. Vamos lá, pode soltar aí. É o primeiro vídeo aqui, né? É o primeiro vídeo? Pode colocar aí, isso. Olha lá. Exatamente aqui era o limite das águas. Olha aqui, isso. Olha as pedras aí, pastor Rodrigo, das águas vinham. Irmãos, detalhe, quem está filmando e falando e vendo com os próprios olhos é o próprio pastor Claudinei que foi lá, irmãos. Isso não é
fake news, é o próprio pastor Claudinei que esteve na região e fez a filmagem. E isso não é de anos atrás, não. Essa imagem aqui eu filmei agora, no dia 24 do mês de abril. Ou seja, estamos aí com menos de 50 dias que foi filmada essas imagens aí. Tudo isso aqui era o limite das águas do Mar Morto, que agora recolheu. Olha a placa aí, essa ó, placa onde avisava perigo. Tem um As aviso, águas né? já tá aí, pode ter profundidade, olha aí, ó. Tudo esse espaço aqui, ó, que você está vendo, deixa eu dar um zoom aqui para trazer para você bem próximo. Lá você está vendo as águas, né, o Mar Morto. E olha só até onde nós estamos aqui. Aqui era o limite. Então veja bem essas pedras, eu vou dar levantar a imagem para você ver. Aqui tá as pedras, onde as águas chegavam. E olha, vai vendo o tanto de terra até chegar lá, nas águas. Meu Deus. Então, não é apenas um conto, né, uma história, não, é a realidade. O Mar Morto recolheu, pastor Rodrigo. está secando. Olha o tanto de vale que sobrou e que está sobrando, né, sendo que as águas vinham até essas pedras aqui. Outrora, aonde eu estou pisando, era as margens do Mar Morto. Hoje, nós estamos aí com todo esse deserto aqui. Tá vendo todo esse deserto, esse vale baixo? Tudo isso daqui, né, era água e agora se acabou e está seco. O deserto aumentando e o mar se secando mais e mais. E uma coisa também, pastor, que chama a atenção é que está secando e os sinais cada vez mais se intensificando vai servir também para os soldados ficarem à vontade, né? Porque se tiver cheio d'água aí, não tem como eles ficarem também contra Jerusalém com o Mar Morto cheio, igual o senhor mostrou aí. A extensão é muito grande, a extensão. Muito bem colocado, muito bem frisado pelo senhor, né? Essa encolha do mar, essas margens que está sobrando, servirá como passagem para os exércitos, até porque é uma transição entre a região do Meguido, do Vale do Meguido, até chegar em Jerusalém, né? Essa região aí do Mar Morto. Do outro lado, essas partes altas aí, pastor Rodrigo, o senhor está vendo essas montanhas aí, ó? Sim, sim. Essas montanhas é conhecido como as montanhas de Jezreel, onde Davi venceu Golias naquela grande batalha. Foi nessas montanhas que aconteceu a grande batalha de Davi contra Golias. Aí, montanha, nessas montanhas atrás aí. Olha aí, gente. Onde eu estou pisando era as margens do Mar Morto. Hoje nós estamos aí com todo esse deserto aqui. Tá vendo todo esse deserto, esse vale baixo? Tudo isso daqui, né, era água e agora se acabou e está seco. O deserto aumentando e o mar se secando mais e mais. Nós podemos dizer também, pastor Claudinei, que o Oriente está ficando sem água também, né? O Oriente está ficando sem água e uma das grandes estratégias de Satanás contra o Oriente é trabalhar exatamente contra as colinas de Golã. As colinas de Golã é a nascente do Rio Jordão. Por isso que o mundo inteiro conspira dizendo que Israel não é dono das colinas de Golã, que Donald Trump fez uma carta reconhecendo aquele território como israelense, mas aquele território não pertence a Israel, pertence ao Líbano e aquela coisa toda. Por quê? Porque se aquele território pertence ao Líbano, o Líbano entope as minas das colinas de Golã e o Rio Jordão seca e automaticamente Israel fica sem nenhum tipo de água potável, porque a água potável da região de Israel vem das colinas de Golã através do Rio Jordão que nasce ali. Olha aí, irmãos, que revelação forte, hein? No final da volta de Jesus, as profecias estão se cumprindo. Querendo o ser humano ou não, as profecias estão se cumprindo. Essa é a grande realidade. E eu vou ficando por aqui com esse pequeno vídeo, dizendo para você que inscreva-se nesse canal e ative o sininho das que você está sendo convocado a se inscrever aqui no canal, né? Mas tá aí, o Mar Morto se secando, né? E muitas das vezes, pastor Rodrigo, a gente vê a jogada, né, dos senhores do mundo, a jogada política, a jogada dos malignos contra Israel. Deus abençoe
nosso amigo Tiago, né, do canal Servos. Tiagão, Tiago tá aí. Um abraço. A gente começa a perceber essa jogada, né? Não, as colinas de Golã não pertencem a Israel, isso e aquilo, porque na realidade a intenção dessa gente é que Israel venha ficar sem água. Porque a única fonte de água de Israel é o Rio Jordão, né? O mar Mediterrâneo, ele é um mar que a água é salgada. O mar da Galileia, embora seja um rio de água doce, mas ele não tem correnteza que leva água para todo o país. Então, o mar da Galileia abastece a região da Galileia, né? Que são as cidades ao redor do mar. Mas Jerusalém e as outras cidades são alimentadas pelo Rio Jordão, alimentadas no sentido de água. E a intenção deles bloquear a fonte lá nas colinas de Golã é para que o país venha ficar sem água. E essas intenções não é de hoje. Desde o período de Isaac, né, filho de Abraão, que eles vêm trabalhando para acabar com a água dos nossos pais. Né? Você lembra que Isaac furava os poços, os filisteus iam lá e enterravam. Furavam, ia lá e enterravam. Porque a intenção deles sempre é deixar Israel sem água. Meus irmãos, mais uma vez, quero fazer um apelo para vocês. Estamos com 291 likes, 364 pessoas ao vivo. Então, deixa o like. Por quê? Porque são informações, gente, muito fortes. O pastor Claudinei trouxe isso aí direto de Israel. E agora, né, pastor, a gente vai entrar na Bíblia. A gente vai apontar agora dentro da Bíblia, mostrar para os irmãos como vai ser terrível quem ficar aqui no período da tribulação, e piorou na grande tribulação. Vai ser pior, irmãos. Por isso que eu falo, pastor Claudinei, que nós, como igreja, eu acredito piamente que nós seremos arrebatados, porque será terrível. Deus não permitirá que a tua igreja passe por isso. Ah, pastor, mas sofreu no passado, foram perseguidos, foi colocado no Coliseu, os leões vinham, né, tudo mais. Mas, irmãos, não se compara à perseguição que vamos viver quem ficar aí no período da grande tribulação. O que passou para trás, irmão, não chega a 1% do que vai acontecer na grande tribulação, pastor Claudinei. Exatamente, meu Deus do céu, a grande tribulação, ela é um período que não dá nem para imaginar, né? Que como o Tiago escreveu, Deus nos livre desse tempo, que Deus nos guarde, que o Senhor tenha compaixão e venha poupar nossas almas e nos levar no dia do arrebatamento, porque ficar aqui não vai ser brincadeira. E tem muitas pessoas que ainda continuam distraídos. Não, isso, aquilo, quem sabe se não der para ir agora, vai depois. Meu amigo, a situação vai ser tenebrosa, pastor Rodrigo. Olha, depois de que nós falar aqui, vamos tentar resumir para não ficar muito longa a live, né? Eu vou tentar resumir aqui, mas existe um salmo, pastor, um salmos que fala sobre essa batalha do Armagedon. Eu vou colocar aqui, enquanto o senhor vai falando, eu vou colocar a imagem do Vale do Armagedon enquanto o senhor vai falando. Tá. O Salmos 2 é o Salmos onde fala desta batalha. Ah, pastor, existe um Salmos profético? Existe. O Salmos 2 é o Salmos profético. Do Salmos 2, marca aí, irmãos, porque a gente não vai ler aqui porque o tempo está bem escasso, mas Salmos 2, do versículo 1, do verso 1, né, melhor dizendo, ao verso 11, você vai ver que esse salmo está falando exatamente desse momento aí, do momento da batalha do Armagedon, que vai ser nesse vale onde o pastor Claudinei está mostrando as imagens nesse momento aí para os irmãos acompanhar com a gente. Vai ser muito forte. Quando todos os exércitos dos povos vão ser guiados para batalha contra Israel neste vale, que os irmãos estão acompanhando conosco aí no Monte Sião, contra Jerusalém, tá? Agora uma pergunta, pastor Claudinei, como pode Israel, né, ser confrontado com este grande exército, como que esse povo vai chegar até Israel? Como? Que são milhões de soldados. Exatamente, pastor Rodrigo. Eu vejo, por exemplo, né, a gente sabe que o Mar Mediterrâneo, o Mar Negro, o Mar Vermelho, né, são mares que dão acesso, né, à região da divisa da Europa com a Ásia e com a África. Israel está num ponto, se você tiver acesso ao mapa do mundo, você vai ver que Israel
ele está num ponto central desses 3 continentes: Ásia, Europa e África. Ásia, Europa e África. Israel está bem no meio dessa junção desses 3 continentes. O senhor conseguiu uma foto aí de um mapa para pegar Israel, a localidade de Israel, no meio desses 3 continentes, o continente que está fora, né, digamos assim, fora no sentido de distanciamento de Israel, é apenas as Américas, né? As Américas está distante, mas os outros continentes, mesmo a Oceania, está mais próximo de Israel. Então, Israel está no tronco, no meio desses 3 continentes, e é por isso que muitos têm sede desse lugar, que é o domínio de Jerusalém, o domínio desse lugar, porque quem dominar esse lugar está dominando o centro do mundo. Se você pegar o mapa do mundo, Israel está no centro do mundo. E para ter acesso a esse lugar, pode vir da Europa, pode vir da Ásia, pode vir da África, de qualquer um desses continentes, terá acesso a esse vale baixo aí, que é o Vale do Meguido, que você está vendo nas imagens, e com certeza não haverá nenhuma dificuldade para os exércitos chegar até esse lugar, até porque houve batalhas que aconteceram alguns anos atrás que foram em lugar muito mais inacessível do que o Vale do Meguido. Muito bem, pastor Claudinei, muito bem. Eu vou até abrir aqui, irmãos, Apocalipse 16, versículo 12, pastor Claudinei. Vamos estar lendo aqui na tela? Apocalipse 16, olha lá, versículo 12 ao 16, vai falar exatamente quem vai conduzir esses exércitos para combater Israel. Daqui a pouquinho a gente vai entrar numa coisa importante, irmãos, que é um outro rio, né, que ele vai secar e já está secando já. Eu tenho uma matéria aqui, pastor, que mostra em 2021, ele caiu 5 metros. É muita coisa. 5 metros em 2021. Daqui a pouquinho, e olha que legal, o like tá subindo, dê o like aí, irmãos, pra gente levantar essa live, ó. Vamos lá. Pessoal, pode ler para nós, por gentileza? Vamos ler então essa passagem a partir de qual versículo? A partir do 12? Pode ler, que faz parte da... Mesmo que demore um pouquinho mais a live, mas é muito importante. E o 6º anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho do rio, para se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhante a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo mundo, para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam suas vergonhas. E os que congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Que é ali a imagem que o senhor acabou de colocar daquele vale. Meus irmãos, você viu o versículo 13, pastor Claudinei, que fala ali sobre espíritos, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. E o senhor falou para mim sobre as rãs, que eu achei interessante. Fala para o público que está conosco hoje, as rãs. Como que a rã se comporta e por que o diabo tem o poder, vai ter o poder, junto, é claro, que são 3, né? São uma trindade satânica, que é o anticristo, o falso profeta e o dragão, terão poder semelhante a 3 espíritos semelhantes à rã. O espírito, a Bíblia cita sobre o espírito da rã, porque a rã, ela é a contrariedade de toda a natureza. Aí você me diz, como assim? A rã, no período do frio, quando está fazendo o frio, que está uma baixa temperatura, você pega uma rã, ela está quente. Ela está quente que muitas delas, se você pegar nela e observar, sai até fumaça dela de tão quente que ela está. E no período do calor, você pega em uma rã, ela é gelada igual uma pedra de gelo. Então, a rã é a contrariedade de toda a natureza. Então, quando a Bíblia fala desses espíritos de rã, a Bíblia está falando que serão espíritos de contrariedade que serão soltos na face da terra. E nós já podemos observar, pastor Rodrigo, que há uma prévia, que há uma preliminar já sendo semeada desses espíritos na face da terra, que são os espíritos de contrariedade, que na
realidade, hoje, eles estão trabalhando como a inversão de valores, fazendo com que o que é bom representa ser uma coisa ruim e o que é ruim pareça ser uma coisa muito boa. Muito bem. É o que vai acontecer daquele dia. Eles vão convencer todos os 10 blocos, na verdade, né? Os 10 reis, para combater exatamente contra quem? Contra o povo Israel. escolhido de Deus. Então, tem tudo a ver com o que o senhor colocou sobre as rãs. Parabéns pela colocação, pastor. Né? Exatamente. A contrariedade. Exatamente. E só para frisar o versículo aqui, o versículo 12, pastor. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande que? Rio Eufrates. E a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. É pelo rio Eufrates, pastor Claudinei, que vai vir os soldados. Sim. Segundo a Bíblia Sagrada, está falando que vai secar, ou seja, vai se transformar numa via pavimentada. Ou seja, são mais de 200 milhões de soldados vindo do Oriente, do leste. Isso só para pegar o mapa, que não dá tempo aqui pegar o mapa para olhar mais. Só pediu para abrir o mapa, mas não vai dar para abrir, não. Eu não encontrei. Mas se a gente pegar o mapa, a gente vai ver que na margem do rio Eufrates, só tem inimigo de Israel. Uhum. Sim. Os muçulmanos. Na margem do rio Eufrates, porque o rio Eufrates, na realidade, ele é um rio que define a região da antiga Mesopotâmia, né? Da região da antiga Mesopotâmia, onde Jacó prosperou. Enfim, a Mesopotâmia que é uma das regiões mais antigas do mundo, né? Ele nasce, na realidade, pastor Rodrigo, na região do país da Turquia, né? O rio Eufrates nasce na região da Turquia, na Ásia, que a gente conhecia antigamente, né? Na Bíblia ele diz a Ásia Menor, né? Que é a Ásia mais baixa, ali nasce o rio Eufrates, e ele, juntamente com o rio Tigre, são os dois rios principais da região da Ásia, né? E passa cortando alguns países, que é a Síria, o Iraque, todos esses países, o Golfo, e deságua no Golfo Pérsico, né? Então, o Iraque e a Síria e a Turquia são os três países que são também alimentados por esse rio Eufrates, que vai se secar e se transformar em uma rota, né? Em uma rota para os exércitos irem em direção ao Vale do Meguido. O senhor tocou aí na questão da Turquia. Lá na Turquia, não sei se o senhor sabe, mas já existe comportas que ele já consegue secar uma parte do rio Eufrates. Só que aqui nós estamos lendo que o anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. E a sua água secou. Então, não vai precisar de intervenção humana. O próprio Deus deu permissão para o anjo derramar a taça da ira, que é os últimos juízos de Deus sobre a terra, que será terrível. O rio se secará para que esses 200 milhões de soldados passem ali pelo Oriente, o leste vindo para Jerusalém. Agora eu fico pensando, pastor Ney, 200 bilhões. Pastor, mas provo para vocês, daqui a pouquinho vou provar. Por isso que é bom os irmãos ir compartilhando. Olha, pastor Claudinei, tem muito feedback aqui de pessoas falando que tá gostando do ensinamento. Esse bate-papo nosso aqui, né? O pessoal tá aprendendo. O senhor trazendo questões geográficas e aplicando também. Isso é muito bom. A gente vê que os irmãos estão contentes, estão gostando do conteúdo. Esse conteúdo aqui, irmãos, não é algo para assustar você, mas é algo para você se alegrar, porque as profecias estão se cumprindo. Vou provar para os irmãos aqui agora uma matéria que foi do ano passado. Olha aqui, ó. Nível de água do rio Eufrates cai em 5 metros. Olha só como é que tá. Olha só como é que tá o rio Eufrates. Abaixou muito, hein? Abaixou muito. Olha só. Eu tenho umas imagens aqui, ó. Olha só, pastor Ney. Olha isso aqui. Olha só. Tá aparecendo a fundação das sapatas central do rio lá, ó. Olha só. Tem até uma prainha no meio do rio aí, ó. Dá pra ver, uma prainha no meio do rio. Olha aí pra você ver como é que está. Olha isso, aí, pessoal, aí, é para se cumprir a profecia. Essa batalha do Armagedon, irmãos, vai acontecer. Querendo eu ou não, vai acontecer. Agora, uma pergunta fica no ar. Nós temos que subir no arrebatamento, porque se ficar aqui, meu irmão, meu Deus. Ô, pastor Rodrigo, o senhor observa uma coisa, eu vou dizer aqui, todos que estão nos acompanhando, observe com atenção. A Bíblia diz que o anjo de Deus, pode manter essa imagem aí para todos entenderem. A Bíblia diz que o anjo, né? Deus vai permitir o anjo derramar a taça sobre esse rio e ele vai se secar e vai se transformar como se fosse uma BR, né?
Por aí nós começamos a perceber a falta de água para as pessoas, a falta de água na região da Ásia, né? Vai faltar água na Ásia, né? E nós começamos a ver os senhores do mundo trabalhando, preocupado com a Amazônia, preocupado com as águas aqui dos rios do Brasil. Pastor, o que tem isso a ver? Isso tem tudo a ver. A água da Ásia, a água do Oriente vai se acabar. Conforme o tempo está se passando, a água, pastor Rodrigo, saudável, embora o mundo, né, é constituído de mais de 80% de água, a água para as pessoas beber está se acabando. Olha o rio Eufrates, no pé do seu grande pontilhão, que dá acesso de um lado para o outro do país da Turquia, nós começamos a perceber que surgiu uma praia, as sapatas da grande ponte já está aparecendo, porque 5 metros se abaixaram. E a irmã ali colocou bem, obrigado, viu? Irmã não, irmão, né? Degres, né? Degres, 200 milhões é quase a população do Brasil, em soldado, para poder transportar esse número de soldado, irmão, só apenas pelo leito do rio Eufrates, que hoje tem 296 quilômetros, né, Pastor Ney? Não fala a memória. Exatamente. E aí, o senhor vê como que as coisas, né? Esse rio, ele nasce na Turquia, ele passa pela Síria e vai até o Iraque. A Síria é um dos países que tem acesso a Israel, a Síria, né? A Síria fica próximo e tem acesso a Israel, então a gente percebe que a entrada desses inimigos, né, desses soldados inimigos, virão pela Síria, que ainda hoje continua com muitos mísseis apontados para a capital de Israel, que é Jerusalém, e também para Tel Aviv. A Síria tem um desejo ardente de destruir Israel. Segundo as informações que a gente puxou, pastor Ney, pode chegar a 400 milhões de soldados. Por quê? Não é só do lado leste. Do lado ao contrário, nós temos os inimigos. Temos a Alemanha. Nós temos vários países, o Dragão Vermelho, que vão se unir também. Então, você pode colocar aí uma média de 400 milhões combatendo, irmãos, um país de 9 milhões de habitantes, que é o povo judeu. Olha só como é que esse povo é perseguido, né, pastor Ney? Como pode um negócio desse, né? Exatamente. E se a gente for pegar de uma forma geográfica, Israel está bem no meio de 3 continentes: Europa, Ásia e também África. E desses 3 continentes se reunirão as nações contra Israel, encabeçado, é claro, por esses 3, né, por essas 3 figuras, que é o dragão, o anticristo e o falso profeta, e automaticamente com a atuação desses 3 espíritos de Ram, que estarão atuando na face da terra. E aí temos aqui também Zacarias 14, pastor Ney, fala um pouquinho também o que vai acontecer com o povo de Israel, como que vai se dará, porque Israel não vai, eles vão lutar, combater o inimigo, mas vai chegar uma hora que eles vão ver que não vai conseguir, e aí eles vão ter que olhar para cima e reconhecer Jesus. Quando eles reconhecem Jesus e clamam pelo Messias verdadeiro, meu Deus, até me arrepia aqui. Desculpa até a forma de eu falar aqui, pastor. A gente acaba ficando meio eufórico, né? Demais. Vou colocar aqui na tela, irmãos. Olha só. Zacarias 14, de 1 ao 4. Eis que vem o dia do Senhor, em que teus despojos se repartirão no meio de ti. Nem aquele domo, né? É domo de ferro que segura os mísseis? Sim, o Iron Domo, né? O Iron Dome não vai suportar. Olha lá, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada. Ou seja, olha só, irmãos, porque eu ajuntarei. Ou seja, é uma permissão de Deus. É Deus que vai permitir que o inimigo entre dentro de Israel para que o povo possa se humilhar e reconhecer Jesus como seu Salvador. Então, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, pastor Clarinei. E metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será extirpado da cidade. E o Senhor sairá e pelejará contra essas nações, como pelejou, né, sim, no dia da batalha. E naquele dia estarão os seus pés sobre os montes das oliveiras,
que está de frente de Jerusalém para o Oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio para o Oriente e para o Ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e a outra metade dele para o sul. Pastor Ney, se cair aqui a minha conexão, porque começou a chover muito forte aqui, pegou cair a energia, tá? Sim. Mas se cair a energia, a gente volta outro dia, mas estamos aqui, tá? Vamos continuar. Você viu que coisa forte? O que vai acontecer, pastor Ney? Essa passagem bíblica é muito rica, muito grande, né? E ela fala sobre um vale que vai se abrir entre o Monte das Oliveiras, né, e a cidade de Jerusalém. Esse é o vale do Quidron, né? O vale do Cédron, né? Essa é a grande realidade. E temos essa imagem aqui, pastor Rodrigo, para mostrar para as pessoas aonde vai acontecer. Pode ler a profecia novamente, que vamos colocar primeiro o vídeo, depois o senhor pode ler a profecia novamente. Olha isso aqui, ó. O cheiro de uma flor, um perfume, sabe, diferente. Esse é o Vale do Cedro, onde vai acontecer essa batalha. É nada mais, nada menos do que o cheiro do lírio dos vales, né? Tudo isso aqui, deixa eu tentar dar um zoom, ver se você vai conseguir ver. Olha, tá cheio de lírio dos vales aqui, ó. E aí você vai sentindo o cheiro desses lírios. Mesmo com o sol batendo, né? Você vai sentindo esse cheiro, um cheiro muito agradável, muito gostoso. Esse é o Vale do Cedro. De um frescor, um cheiro de uma paz, não tem como te explicar. É o cheiro do lírio dos vales. E é onde as nações vão ser julgadas, né, pastor Ney? O som das mesquitas islâmicas, as nações vão ser julgadas, e onde Jesus vai colocar a parte do pé no Monte das Oliveiras e vai se fender, porque o Monte das Oliveiras está ali no alto. A tumba do profeta Zacarias. Atrás da tumba do profeta Zacarias já é o Monte das Oliveiras. Profetizou. Olha aí, irmãos, que forte. E Jesus entraria. O senhor está lendo passagem de quem, Jerusalém montado. O senhor leu passagem de quem? Qual profeta o senhor leu a passagem? Zacarias 14, 1 ao 4. Essa é a tumba do profeta Zacarias que o senhor acabou de ler. Tá aí a tumba dele. Olha aí, tá gente. Parada as imagens. Olha aí, ó. Essa é a tumba do profeta que o senhor acabou de ler a passagem bíblica. Olha aí, ó. Em um jumentinho, filho de uma jumenta, e isso ele profetizou que Jesus ia entrar na cidade montado em um jumento, né? Aqui, exatamente. A região da caverna de Josafá, onde Josafá se refugiava nos seus períodos, né, de batalhas e quando ele se reunia com seus generais, né? Por isso o nome Vale de Josafá. E aqui, a tumba da egípcia, que foi mulher de Faraó, melhor, mulher de Absalão, filha de Faraó. Essa egípcia mexeu com a cabeça de Salomão. Viu? Salomão, né? Ela mexeu com a cabeça de Salomão e foi a sua esposa, né? E foi sepultada aqui. Meu Deus. Logo ali na frente, a gente já começa a ver naquela relva os pastores, né? Muito lindo, né? Os pastores com seus rebanhos pastoreando, né? Eu vou chegar mais perto e dar um zoom. Até hoje ainda tem em Jerusalém os pastores de ovelha, como Davi era um pastor de ovelha também. Dos tempos antigos. Essa região aqui que nós estamos mostrando, indo reto aqui, pastor Rodrigo, chega nas montanhas de Betlehem, nas montanhas de Belém, aonde foi anunciado os pastores que Jesus tinha nascido. Olha que coisa linda. Tá vendo lá o menininho pastoreando? Eu vou chegar até mais próximo para você ver. A criancinha, o menininho, de uma idade aí de aproximadamente 12 anos, pastoreando as ovelhas. Vamos lá próximo, vamos lá. Deixa eu voltar as imagens aqui. Então, é isso, pastor Rodrigo. Esse é o Vale da Decisão, né? Olha lá. Sim, é o vale aonde Israel será exaltado, né? Você já... Exatamente. Pastor Rodrigo, interessante também salientar, os irmãos deu like. Olha lá, a audiência subiu. Falta, agora tá um pouco aqui. Irmãos, deu like você que não deu, porque essa live tá muito forte e merece seu like. E também o seu compartilhamento, porque muitas pessoas têm dúvidas sobre as questões do vale, sobre Batalha do Armagedon, uma confusão, e nós hoje aqui resolvemos trazer tudo mastigado. Isso aqui, irmãos, só dá em curso, né, pastor? Só em curso e tem que pagar. Nós trouxemos para você gratuitamente. Só queremos que você dê o like e também compartilhe. Esse é o custo que você tem para ter acesso a esse material riquíssimo que está na tela para você. Né, pastor? Exatamente. Só para quem está nos acompanhando, por questão de curiosidade, esse pináculo que tem aí é o local que foi feito em memória de Absalão, filho do rei Davi,
que morreu, né, que ficou pendurado com os cabelos em um galho de uma árvore e foi morto por um soldado de Davi. Ele, antes de morrer, pediu para fazer um memorial, porque ele não tinha esposa, não tinha herdeiro, e para o nome dele não ser apagado da história, foi feito esse pináculo. Essa árvore que está plantada ao lado deste pináculo, está plantada, né, não é a mesma árvore, mas está plantada exatamente no lugar que Judas se suicidou, que Judas se matou. Então, ele tentou se enforcar em um galho de uma árvore, o galho quebrou, e ele desceu se arrebentando por essas pedras que está aí do lado desse pináculo de Absalão. Olha aí, irmãos, que forte. O pastor Carneiro hoje resolveu trazer, continuar a live, hein? Que bênção. E tudo no vale do Quidron, né? No vale do Cedro, no vale de Josafá, que a Bíblia chama, e a Bíblia diz, multidões e multidões no vale da decisão. Esse é o vale da decisão. Interessante que é o próprio Deus, né, pastor, que vai pelejar por Israel. Ele vai descer no Monte das Oliveiras, irmão, para combater contra o exército que... o Satan 2 vai estar lá, o míssil da Rússia, o Satan 2, mirado para Israel, todas as armas nucleares tentando combater o próprio Jesus. E a Bíblia diz que será todos fulminado, né? Olha o que diz o pastor Garney, a questão a gente que citou, né? 200 milhões de soldados, e pode chegar até 400 milhões, o povo até assustou um pouco, mas vamos estar lendo agora Apocalipse 14, 20, olha o que diz. E o largar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do largar, até aos freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Então, pastor Ney, aqui eu fiz uma matemática. Se a gente pegar a altura de um freio de um cavalo, vai dar o quê? 1,20 m, 1,5 m? Vamos pôr 1,5 m aí de altura. Sim. Segundo os cálculos que eu fiz aqui, até marquei aqui para não esquecer, vou pegar o estádio romano, ele tem 185 metros, correto? Certo. Se nós pegarmos 185 metros vezes 1.600, é igual a 296 mil metros. Ou seja, é exatamente a distância do leito do Rio Eufrates, 296 quilômetros. Vai ser um estrago, pastor. Vai ser o comprimento do rio, daqui onde eu moro até São Paulo. Sim. De sangue, 1,5 m de sangue. Não é água, não, irmãos. O Rio Eufrates seco, mas com a morte desses soldados que vão se levantar contra o próprio Jesus, que vão ser incentivado pelo diabo, pelo falso profeta e pelo anticristo, eles então serão todos mortos com o sopro de Jesus, irmãos. Meu Deus do céu. Imagina, um sopro vai acabar com tudo isso. Imagine se ele levantar a mão e descer a mão com toda a fúria, com toda só dele tocar, irmãos, só dele tocar pela sua segunda vez na terra, os pés, né, no Monte das Oliveiras, literalmente, o monte se abrirá no meio, causando uma enorme fenda para proteger, até me arrepio, o povo Aleluia. Exclusivo, o povo eleito, que vai se render, vai reconhecer, não tem mais jeito. Estamos cercados. O domo, tem uma irmã que pediu para o senhor falar um pouquinho do domo, que o antimíssil não vai ser capaz de defender Israel. Quem vai ser a defesa principal de Israel será o nosso Jesus. E com a igreja, irmãos, pairando assim, nós observando, né? Vamos estar observando só a derrota do inimigo, né? E a igreja aplaudindo de pé. Nós ali aplaudindo, falando, meu Deus, que bênção, que maravilha. Olha só que bênção. É uma vitória grande, glória, né? É uma glória. Eu percebo que tem muitas pessoas perguntando, né? Eu mostrei ali a árvore, né, da representação do enforcamento e morte de Judas. A Bíblia diz que Judas, ele saiu para se matar, ele saiu para se enforcar, para se autodestruir, mas no momento do seu enforcamento, da sua autodestruição, o galho quebrou e ele desceu se esbarrando pelas pedras e automaticamente a Bíblia diz que as suas vísceras ficaram expostas para todos que do alto de Jerusalém olhava, conseguia ver as suas vísceras expostas, porque pelo esse vale ser uma parte baixa,
Quem olha da parte lá de cima, próximo aos muros de Jerusalém, consegue ver toda a parte baixa. E Judas ficou exposto em toda a parte baixa do vale ali para todos verem. Então, ele tentou se enforcar, mas o galho quebrou e ele morreu, então, se esfolando nas pedras e as suas vísceras ficaram expostas para todos. Consegue compreender? Então, o galho quebrou, né? Em um enforcamento, a maioria das pessoas, o lugar que eles vão se enforcar não quebra, né? Mas o de Judas, o galho quebrou e ele desceu se esfolando por essas pedras que eu mostrei ali do lado do memorial de Absalão, e automaticamente suas vísceras ficaram expostas para todos que passavam verem as vísceras de Judas. Olha que imagem desse vale, pastor Rodrigo. Olha que imagem. Meu Deus. Deixa eu tentar voltar um pouquinho aqui. O vale da decisão. É o vale da decisão. Eu também, pastor, tem aqui depois 2 referências para provar que quando Cristo vier com a igreja, aí sim, todo olho o verá, gente. A gente vai rodar daqui a pouco. Olha aqui, ó, essa aqui é a parte, né? Deixa eu tentar voltar um pouquinho aqui. Olha aí, ó, essa aqui é a parte da árvore, né? Deixa eu ver. Olha aí, ó, isso aqui todo o vale, né? Que eu estou filmando já por cima, por dentro do cemitério, né, por dentro do cemitério judaico, e cheguei bem próximo dessa árvore para mostrar a altura que Judas caiu, né? E é muito importante mostrar, porque tem pessoas perguntando, mas ele não se enforcou, agora eu estou ficando confuso, agora eu não estou entendendo. Entenda, ele tentou se enforcar, o galho quebrou e ele desceu automaticamente, se arrebentando por essas pedras, que são pedras muito pontiagudas, né? Olha aí, ó, você que está, vou até liberar aqui, tentar liberar o áudio. Posso liberar, pastor Rodrigo? Fica à vontade, meu querido. Vamos lá, vou liberar para você ir ouvindo aí, ó. Olha aí. Tô cansado, hein? Aqui estamos nós, né? Olha aí, ó. Para subir aqui cansa, né? É bem íngreme a subida, mas estamos aqui na cerca, avisando, né, que é perigoso cair. A cerca já avisa para não chegar perto, embaixo, que é perigoso, né? Que se encostou e caiu, como se ocorreu arrebenta, com né? Judas, né? Olha aí, ó. Aqui está a árvore, pináculo de Absalão. Olha que cena, que imagem mais marcante, ó. A árvore, o pináculo de Absalão e a porta dourada lá nos fundos. Que imagem fantástica. Aqui está a representação de toda a rebeldia, né? A porta dourada, a rebeldia daqueles que não conhecem Jesus e mesmo não conhecendo o odeia, que são os religiosos que lacraram aquela porta. O pináculo, a representação da rebeldia no Antigo Testamento, que foi Absalão se levantando contra o seu próprio pai Davi para tentar tomar o seu reinado. Morreu enroscado pelos seus cabelos em um galho de árvore, e um dos soldados de confiança de Davi tirou a sua vida. E aqui a árvore da representação da rebeldia de Judas contra aquele que o escolheu para ser o seu discípulo de confiança, para ser aquele pela qual andaria ao seu lado para todo sempre, né? Tanto aqui na terra como na eternidade. Mas a escolha foi feita errada. Diante dessa imagem que você está vendo aqui, eu estou fixado, está pegando 3 ambientes, né? Lá nos fundos, a porta dourada, ao meu lado direito, né? Ao seu também eu acredito, o pináculo de Absalão. E ao lado esquerdo, essa árvore da representação de Judas Iscariotes, a gente vê que a vida é feita de escolhas. Nós percebemos que a vida é feita de escolhas. Tanto aqui as primeiras 2 imagens, como aquela imagem ao fundo, tudo é uma questão de escolha. Nada está sobre o domínio, né, de um outro ser humano, sobre o domínio de Satanás ou de qualquer outro, não. É tudo uma questão de escolha, né, pastor Rodrigo? E nós estamos apresentando esse conteúdo, né, falando dessa grande batalha, porque essa pessoa pode escolher não passar por esse momento tenebroso da grande tribulação, mas antes disso ser arrebatado como a igreja de Cristo Jesus. Ó o nosso amigo aí, ó, a voz do Atalaia. Deus abençoe, meu querido. Muito abençoado, nosso irmão aí. Muito bem, olha só que interessante. Se inscreva aqui, voz do Atalaia. Se você não é inscrito, se inscreva no canal do meu amigo Pastor Claudinei. Você vai gostar muito aqui do canal. Canal abençoado, hein? Muito abençoado. Abençoe. Por sinal, a gente vê pela qualidade, né? Pelo conteúdo que é aqui trazido.
Irmãos, interessante, pastor Ney, também a gente frisar também que Israel, eles clamam de uma tal maneira que nós estamos na boda do Cordeiro, né, nesse período, 7 anos. E quando o exército vir contra Israel, nesse andar da carruagem, que nós comentamos no começo, que é 100 quilômetros de extensão para chegar até propriamente a cidade santa, que o que acontece? O que ocorre é que nós, igreja, estamos aonde, gente? Sendo patenteado. Porque quando acontece o arrebatamento, nós vamos para onde, gente? Vamos para onde? Hein? Vamos eles falam que é julgamento, mas não é, né? É uma banca de premiação. Sim, vamos ser premiados, né? Isso. Aí muitos entendem que o cristão vai ser julgado na mão. Uma vez que você é arrebatado, você não vai mais para o inferno. Desculpa a palavra, a expressão inferno, mas tem que ser falada, né? Uma vez que você é arrebatado, irmão, você vai ser julgado? Não. Você vai ser patenteado de acordo com aquilo que você fez aqui na terra. Aí tem a obra, lá tem a de feno, de palha, de prata, de ouro. Aí o seu galardão vai ser de acordo aí com o que você fez. Eu fico pensando, irmão, como que vai ser a coroa do meu amigo pastor Claudinei de Oliveira, hein? Rapaz do céu. A nossa, né, pastor? Vai ser gloriosa, né? Porque cada dia que nós pregamos, cada dia que nós falamos a verdade, cada dia que as pessoas que estão aqui na linha do tempo compartilham, interagem com outros, passam essas verdades para frente, isso vai gerando peso de glória, isso vai gerando peso de brilho e, com certeza, diante do tribunal de Cristo, todos nós seremos muito bem recompensados. Essa é a fé e é isso que a Bíblia Sagrada mostra, pastor Rodrigo. Exatamente, pastor Ney. O que acontece mais, irmão? Interessante que depois que nós é patenteado, nós vamos para bodas do Cordeiro. Nós vamos ter um nome numa pedra branca, um novo nome. Eu fico pensando qual que vai ser meu nome lá, hein? Aqui eu acho legal meu nome já, Pastor Rodrigo Dias, né? Eu não sei como que vai ser lá. Mas lá não vai ser anjo, não vai ser arcanjo, não vai ser serafim, querubim, que vai servir nós. Quem vai servir nós na bodas do Cordeiro é o próprio Cristo, irmão. Que privilégio. Você ter o próprio Cristo vai te servir lá nas bodas do Cordeiro, né, pastor Claudinei? Não é maravilhoso? Vai ser um privilégio, né? Aqui todas as dificuldades e batalhas que nós enfrentarmos será superada pela glória e pelo regozijo de fazer parte desses eleitos e escolhidos, né? E eu fico imaginando uma outra coisa interessante, é que quando o Cristo estiver servindo nós na mesa, ele fala, peraí, eu tô ouvindo uma voz. O meu povo ele tá clamando. Igreja, tá na hora, exército, vamos descer. Eu fico pensando, irmão, que momento triunfante, hein? Que momento triunfante. Aí vai entrar aqui, pastor, deixa eu colocar aqui bem rapidinho. Sim. Olha aí. Mateus 24 e 27. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Aí depois temos o Apocalipse, que é a segunda etapa que eu falei para os irmãos. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Oh, glória a Deus, que maravilha. É o que vai acontecer, meus irmãos. E aí está o vale, né, pastor, do Megido, né? Onde vai ser... Megido, né? Onde vai acontecer a grande batalha, né? E aí, para encerrar, pastor Ney, para não tomar tempo, né? A gente sabe que nessa batalha, o anticristo e o falso profeta vai ser liquidado. Sim. Liquidado. Então, vai sobrar quem? O dragão, o diabo, vai ser preso por 1000 anos. E aí, vai entrar na live, que é uma outra live, né? Do milênio, que se a gente for falar sobre o milênio aqui, a gente não vai terminar a live hoje. Próxima live nós estaremos aqui falando, próxima live que eu digo nos próximos dias, falando sobre o milênio, que é uma curiosidade de muitas pessoas também. Olha aí que benção. O que acontece? Obrigado, Fernando Luiz Loures, olha aí, acompanha o canal da oração. Deus te abençoe, meu querido. Obrigado pela sua audiência aqui no nosso canal. Eu falo nosso porque o canal do Pastor Claudinei faz parte da família, né? Tamo junto. Se inscreva aqui, Fernando, no canal do Pastor Claudinei, que é bênção de Deus. Olha, irmãos, olha só que interessante. Para encerrar, pastor Ney, Joel 3:2 fala exatamente sobre o vale que o senhor acabou de mostrar. Sim. Onde, depois que acontecer a batalha,
o próprio Senhor Jesus vai julgar as nações. Olha aí, irmãos. Joel 3:2. Sim. Quer ler, pastor? Pode ler um pouquinho. Vamos lá, deixa eu ler então. Joel 3:2 diz assim, ó: congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali com elas entrarei em juízo por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem elas espalharam entre as nações e repartiram a minha terra. É muito claro, né? Farei claro. descer ao Vale de Josafá. As imagens do Vale de Josafá aí para todos. Isso é um privilégio para todos nós, né? Tudo isso. Coloca aí as imagens, pastor. A Bíblia em imagem para todos nós, né? Olha o que Deus tem dado para gente. Que privilégio, pastor Rodrigo. O interessante, gente, que todas as nações... Eu fico pensando, irmão, o que vai ser da Alemanha, com aquele Hitler que perseguiu tantos cristãos que foram mortos, gente. Imagina você ver o inimigo devolver tudo aquilo que é de Israel, as terras de Israel. Meu Deus do céu. Israel muita coisa que foi roubada de Israel nessas exatamente. mais de 25 vezes que Jerusalém foi invadido. Jerusalém foi tomada por mais de 25 vezes, né? E cada vez que foi tomada foi sendo roubada, foi sendo roubada, foi sendo roubada. Inclusive, um dos roubos que teve do templo, levaram ouro, levaram prata, levaram muita coisa de Israel, né? E tudo isso será devolvido aí nesse vale, né? O Fernando falou assim, ó, fala para ele, pastor, que eu mandei um abraço para ele. Ó. Deus abençoe, Fernando. Obrigado. Que o Senhor te abençoe sempre, viu? Pastor, eu fico pensando, um país pequeno, falou, né? Vai ser o país maior em terra e extensão do planeta Terra. Sim. Depois que for devolvido, porque é uma promessa feita a Abraão, irmãos. Deus fez a promessa. As terras de Israel foi a terra que Deus deu, né? Quando acabou o dilúvio, que Noé dividiu as terras para os seus 3 filhos, o território de Israel, que é uma expansão muito maior do que aqui é agora, foi dado para Sem, né? Sem, filho de Noé. E ali aconteceu o tempo se passar, o seu irmão, que ficou com a parte menor, né? Que é através de Cão, que passou para seu irmão, que é Canaã e aquela coisa toda, eles roubaram muito das terras de Israel, que até hoje não foi devolvido e hoje pertence aos árabes, né? Que o Cão roubou, né? Juntamente com Canaã, o seu filho, e essas terras até hoje continuam na mão dos inimigos, mas será devolvido conforme diz essa profecia que acabou de ser lida aí agora. Exatamente. Pastor, agora só nos resta fazer o apelo para o povo, né? Aqueles que estão afastados. Coloca aquele fundo especial que o senhor sabe e deixa Deus te usar, pastor Rodrigo. Vai lá. Vamos lá. O pastor Galinei, irmãos, é uma bênção, né? Ele que é do apelo, né? Mas a gente faz apelo também. Pastor Rodrigo, dá uma olhada nesse vale. Olha que coisa linda esse vale de Josafá. Olha que coisa linda. Olha aí. Imagina sentado debaixo de uma oliveira dessa aí, escutando Jesus dar conselho pra gente. Meu Deus, é uma coisa... fantástico, pastor. Os discípulos tinham esse privilégio todo santo dia, né? Como é gostoso sentar debaixo de uma oliveira dessa, pastor Rodrigo, assim, porque é muito quente Israel, então você senta debaixo de uma oliveira dessa aí para tomar uma água e dar uma descansada, parece assim que o som do vento no meio dessas oliveiras é uma voz assim de muitas águas soprando aos nossos ouvidos, não tem como explicar, é inexplicável a sensação de estar no meio desses olivais aí no Vale do Cedro, no Vale de Josafá. Meu Deus, é maravilhoso, né, pastor Coni? Maravilhoso, não tem... Olha, gente, o próprio fundo musical já fala, ele já prega automaticamente. Você que está afastado, você que está distanciado, ou você que ainda não aceitou a Cristo, chegou o momento, escreva aí: eu estou aceitando Jesus, pastor. Eu não quero ficar aqui. Eu não quero participar desta batalha. Eu quero ser arrebatado com a igreja do Senhor. O primeiro passo é você aceitando a Jesus como seu Salvador. Ah, pastor, eu me afastei. Volte hoje, escreva aí: estou reconciliando, eu estou voltando, porque a própria louvor fala, ó. Vamos lá. Olha só o que fala o louvor, gente, ó. Olha só. Escreva aí na linha do tempo. Olha só. Ó, vamos lá.
ao findar o labor desta vida. Olha, irmão, que forte. Quando a morte ao teu lado chegar. Muito forte. Que destino há de ter a sua alma? Que bênção. Qual será? Olha aí, que bênção, irmã Solange Santos. Que bênção, Solange, que bênção. Oh, glória, meu amigo. Tu tem a escolha. Vida ou morte, aceitar. Amanhã pode ser muito tarde. Olha aí, ó. Nilva voltando, que bênção, Jesus. Se tu te quer. Que bênção, que maravilha. Você faça a oração para o pessoal, o povo de Deus. Vamos orar. Você que está tomando essa decisão, você pode ter certeza, assim como existe um oxigênio entrando e saindo, né, pelas nossas narinas, assim você pode ter certeza que essa é a decisão mais nobre da sua vida. Essa decisão é mais nobre do que a decisão do dia que você decidiu casar, do dia que você decidiu, quem sabe, afastar daquele namoro abusivo. Essa decisão é mais importante do que do dia que você escolheu a sua profissão. Essa decisão, ela é mais importante do que a decisão do dia que você decidiu, quem sabe, parar e abrir mão de um vício. Essa decisão, ela ecoará até a vida eterna. E é por isso que esse momento é tido como um dos momentos mais importantes da nossa vida. E parabéns a você que está se entregando a Jesus, que está reconciliando, você que está escrevendo aí, eu quero, eu estou voltando, eu estou reconciliando. Você pode ter certeza, ainda que o mundo venha rir de você, o mundo não sabe nada a respeito das coisas espirituais. O céu não está rindo, o céu está celebrando e festejando a sua entrega verdadeira na presença de Deus. E nós vamos orar para que o Senhor venha te manter firme dia após dia na presença dele. Oremos ao Senhor. Você viu? Nós aqui não apresentamos apenas palavras e teorias. Nós te mostramos os lugares que irão acontecer as batalhas. Te mostramos imagens do rio Eufrates secando. Te mostramos imagens do mar Morto se secando a mais de 2 quilômetros seco. Te mostramos aonde Jesus vai descer para destruir o falso profeta e o anticristo. Te mostramos o lugar da batalha do Armagedon, que aqueles que perderem a oportunidade de ser arrebatado irão fazer parte dessa batalha. Oremos ao Senhor. Eterno Deus de Israel, grato estamos por esta oportunidade, grato estamos pela tua palavra, grato estamos pelo cumprimento de todas as profecias bíblicas, grato estamos, ó Deus, pela vida dos teus servos e das tuas servas que estão aqui nos acompanhando nesta transmissão. Grato estou, meu Deus, pela vida do pastor Rodrigo, da sua família. Obrigado por ele dedicar, meu Deus, o seu conhecimento e o seu tempo aqui nesta live para passar esse conhecimento a todos que precisavam do mesmo. Abençoe a minha vida, o meu lar, a minha família. Abençoe a todos que aqui estão. Escreva o nome desse homem, dessa mulher, de todos que estão decidindo pelo Senhor. Escreva no livro da vida. Sela com teu sangue e ajuda-nos a sermos fiéis até a morte, quando então receberemos a coroa da vida eterna reservada para aqueles pelas quais irão obedecer a tua palavra e renunciar à própria vontade até o último instante da sua vida. Abençoe a todos, nos fortaleça, nos ajude a continuar anunciando as verdades do evangelho na face da terra, porque é só a verdade que transforma, é só a verdade que liberta, é só a verdade que dá direito aos nossos olhos espirituais serem abertos. Abençoe a todos nesse instante, em o nome de Jesus. E você que crê, você que concorda, diga amém. E eu concordo em o nome de Jesus.
Amém, Aleluia. Jesus. Glória. Que glória, Que pastor maravilha. Rodrigo. Que glória. Que presença, irmão. Não tem coisa maior quando você vê a alma, né, se rendendo aos pés de Jesus. A live está completa, irmão. Houve salvação de alma. Isso vale mais uma alma ganha do que o mundo inteiro perdido. Meu Deus, que maravilha. Isso a gente pode, aqueles que têm costume de participar, né, da escola dominical quando vai no templo, né? Isso é uma escola dominical usando um projetor de imagens para mostrar imagens reais, né? Essa é a realidade. Uma escola dominical, uma aula de escatologia com apresentação de imagens. Obrigado, pastor Rodrigo, pela sua participação, pelo Amém, meu tempo querido. dispensado a ensinar Amém, esse povo o caminho da eternidade. O senhor pode ter certeza que, eu estou falando, está me arrepiando, não há recompensa para nós. A porção que cabe a nós é essa, é dar o melhor que nós temos para o povo, porque quem cuida de nós é o Eterno. Verdade, meu querido. Gratidão, pastor, pela oportunidade Aleluia. de estar aqui. Eu fico muito feliz de poder participar com o senhor nessa live tão Aleluia. especial e abençoadora, né? Glória a Deus abençoe a cada inscrito do canal, cada pessoa que está conosco. Deus, ele está visitando pessoas aqui, irmão. Eu sinto muito forte aqui a presença de Deus. Aleluia. Muito forte, pastor Guarnei. Deus está trabalhando, Aleluia. curando aqui, irmão, através dessa live. Deus está fazendo grande obra. Tem pessoas que entrou aqui só por Deus, desanimada, abatida, está sendo renovada agora. Está sendo fortalecida na presença do nosso eterno Deus. Aleluia. Ô, glória. Aleluia. Que bênção, que bênção, que bênção. Imagine se Jesus voltando agora. Que presente não seria para todos nós, pastor Rodrigo? Fosse agora, seria melhor ainda, né? Nesse momento Meu tão Deus. especial aqui. Poderia ser agora, em menos de 5 segundos, isso tudo acontecer. É tudo que a gente mais espera, né? Ainda mais depois de cumprir a missão, passando só verdades para a igreja dele na face da terra, né? Veio uma coisa aqui agora. Já pensou se aconteceu agora o arrebatamento? A gente sobe e a tecnologia fica aqui. Só as cadeiras vazias, o cenário do senhor aí aparecendo, o meu aqui. E alguém pergunta, qual aconteceu com a live dos pastores? Estavam lá e sumiram. Sim. E Eu acredito que o sinal da live vai cair ou cairia, por quê? Porque muitos que trabalham na central, na CPU central, também será arrebatado e vai perder o controle. Muitos aviões irão cair e bater em torres de transmissão de internet. Vai ser uma verdadeira loucura, porque o piloto também serve a Deus. Então, carros desgovernados, né, invadindo centrais de energia, a energia dos bairros irão acabar. Com certeza a live sairia do ar. Tanto é que me parece que tem uma lei agora que não pode ter mais 2 pilotos evangélicos. É um crente e um não crente. Exatamente, essa lei já está em vigor no mundo inteiro, né? Não pode ser 2 pilotos, né? Eles dizem da mesma religião, né? Não pode ser 2 pilotos da mesma religião. Tem que ser um de uma religião e um de outra, ou um de uma religião e outro que não tem religião. Na realidade, eles falam religião, mas a gente sabe que eles não querem que seja 2 que servem a Deus, porque senão vai acontecer muita tragédia. Aperte o cinto porque vamos decolar, né, pastor Guarnei? Oh, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Que coisa divina, hein? Bênção de Deus. Até eles têm convicção do arrebatamento. Verdade, com certeza. Eles têm tanta convicção que eles já colocaram um piloto de cada segmento religioso, né? Mas ao mesmo tempo que eles têm essas convicções, eles tentam disfarçar dizendo que vai acontecer um rapto através de uma nave espacial, aquele converseiro todo. Aos mesmos tempos que eles crêem, eles despregam para a sociedade e apresentam outra tese para as pessoas continuarem vivendo no engano. Eles não querem que as pessoas acreditem como eles acreditam, né? Embora não obedecem, mas eles acreditam. E aí eles querem que a humanidade continue vivendo, sabe, a Deus dará. Então, já daria outra live, já. Já daria outra live esse assunto, porque a NASA contratou 20 religiosos para poder defender a tese do alienígena, para poder embutir isso na mente do pessoal, né? Contratou quem? Justamente os 20 religiosos para poder convencer o povo que quando aconteceu o arrebatamento, não foi Cristo que arrebatou, foi os alienígenas, gente. Entendeu? Obrigado, pastor Rodrigo. Obrigado a todos. Forte abraço e até a próxima, em nome do Senhor Jesus. Lembrando que vocês moram no nosso coração e não pagam aluguel. Oh, glória! Deus abençoe a todos.